igreja. Oxe, tá com frio vocês? Um amém fraquinho. Graça e paz, igreja. Aí sim, hein? Glória a Deus. Amém, né, gente? Vamos trazer uma palavra aqui, abençoada. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia aí em 1 Coríntios. Primeiro Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o 26. Amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, continuem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem porque isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que aparecem ser mais fracos são necessários, e os que nos aparecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém? O texto é um pouco longo, né? Mas é necessário que leia o texto todo. Amém? Hoje nós estamos no 6º dia, né, da nossa campanha. Quarta-feira que vem é o encerramento, ó, já quero aqui de amanhã. Quarta-feira que vem é o encerramento, né? E essa palavra que eu trouxe hoje,
eu trouxe o título Unido no Corpo de Cristo. Amém? É o nome da nossa campanha, né? Como a pastora já disse, Unidos com Cristo para ter tudo. Sabe, assim, o que eu acho muito interessante é que o Senhor, Ele usa a figura da igreja, né, como um corpo. Por quê? Porque para que nós podemos entender muito bem das coisas espirituais, olhando para as coisas naturais, né? Assim, nós temos um corpo, né, que nele há todos os nossos membros. E se um desses membros faltar, não é fácil. A gente até vive, mas não é fácil. E o membro que se separa do nosso corpo morre, né? Automaticamente morre. Então, quando Deus ele fez essa comparação da igreja ser o corpo dele, né? É muito interessante, porque aí é onde nós aprendemos que a igreja é um só corpo, né? Então, se nós somos um só corpo, nós temos o que o nosso corpo os membros é tudo unido no nosso corpo, né? Então, eu vejo assim, essa leitura que nós estamos em um corpo, a igreja, Cristo é o corpo e nós somos os membros, né? Então, se um membro desgarra de Cristo, qual é a tendência? Morremos espiritualmente, né? Ele nos mostra também que o funcionamento do nosso corpo mostra como deve ser o funcionamento do corpo de Cristo. O nosso corpo ele é feito de vários membros, né? Como eu já disse, vários órgãos. Só que cada um tem o seu propósito, a sua função, né? Não é que tem um membro em nós que não vale nada. Não. Todos os membros que estão em nós, desde o dedinho feio, que eu tenho aqui um dedinho mindinho, que é o dedinho feio. Mas é valioso para o nosso corpo, né? O que eu quero dizer com isso? Que cada um de nós tem um valor no corpo de Cristo, né? Como membro. Né? Como membro desse corpo, cada um de nós tem o nosso valor, tem a nossa função, para que nós vivemos em um só propósito. Porque muitas das vezes, cada um no seu devido lugar, para funcionar, mas o mais lindo que eu vejo também disso aqui é que nenhum membro, ele funciona sozinho. Ninguém viu e nem vai ver uma mão entrando aí, sozinha, sentando na cadeira. Nunca. Né? Vai estar acompanhada do corpo. E eu vou ler lá em Romanos. Também Romanos tem uma... Lá em Romanos 12. Deixa eu ver se é 12. Lá em Romanos 12 também, versículo 4 até o 8, né? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, contanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-a com dedicação, e o que contribui com liberdade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Ou seja, nós faz parte desse corpo, mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte, não é verdade? Não tem como eu querer viver a vida do irmão Juan. Não, eu vou fazer minha parte, ele vai fazer a dele. Para quê? Para que esse corpo funcione, né?
num propósito só. Não é eu querer fazer baseado no que o irmão faz. Cada um de nós, Deus deu um dom, Deus deu um ministério, uma vocação. Cada um Deus deu de uma forma diferente, né? E para que isso seja em um só propósito, cada um de nós tem que saber o que nós devemos fazer para que isso dê certo, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Porque muitas das vezes é que o ser humano, irmãos, o ser humano ele é falho, ele é terrível, o ser humano. Às vezes você vê uma pessoa, o ministério dele avançando, e fala, mas por que fulano, o ministério dele avança, o meu não? Mas e aí, você sabe o preço que ele paga? Qual o preço que ele está pagando para andar, o ministério vencer? Aí muitas das vezes a gente fica apegado no que o outro está fazendo e não nos para ver o que está faltando. Se eu focar mais em mim, no que eu tenho que fazer para que meu ministério ande, para que as coisas aconteçam, do que olhar para a vida do irmão, né? Porque nós é ser humano, quem nunca, às vezes, pensou ou falou, né? Então, o mistério do corpo de Cristo funcionar num propósito para vencer, olha lá em Eclesiastes. Acho que é Eclesiastes. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Não, é em Gênesis. Em Gênesis 9. Gênesis 9, versículo 20. Nem Gênesis 9 não, Gênesis 11. Gênesis 11. Vê se é isso mesmo. É Gênesis 11. Gênesis 11 do 1 ao 7. Isso mesmo, Gênesis 11, do 1 ao 7. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimamos. Bem, os tijolos serviram-lhe de pedra e o batume de argamassa. E disseram, vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo o topo chega até aos céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor diz, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Esse povo, ele estava fazendo certo? O que vocês acham? Isso aqui que ele estava fazendo era certo aos olhos de Deus? Não, né? Não era, que eles queriam fazer uma torre é a torre de Babel, né?
que é muito conhecida na Bíblia. Eles queriam fazer para alcançasse o céu. Então, só que uma coisa que eu vejo aqui, que eu tiro desse texto, eles estavam unidos em um só propósito, mesmo que errado, mas eles estavam unidos. Para quê? Para que aquilo acontecesse. E aí foi quando Deus fez uma reunião lá, fala, quando façamos, né? Eu acredito que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Vamos fazer reunião aqui, vamos lá e confundir essas línguas aí que a gente não vai entender nada. Para que não acontecesse. Ou seja, ele estava fazendo errado, mas ele estava num só propósito. Agora imagine nós fazendo algo com aval de Deus, com Deus assinando embaixo. Se nós se unirmos em um só propósito, não tem pro diabo não, querido. Não tem pro diabo não. Se nós se unirmos, como a palavra de Deus nos fala que nós temos que ser unidos. Olha hoje o pessoal estava a força-tarefa para descer para Tapauá. O que é? União. E muitas vezes isso na família cristã não tem essa união, né? Uma coisa que a gente vai fazer com aval de Deus, e muitas das vezes a gente não se une o suficiente para que aquilo aconteça, né? E já o pessoal se une mesmo com toda a força e acontece. Levaram, foi cavalo, foi vaca, foi não sei o que, caminhonete, desceu meio mundo de trem para Tapauá. Ou seja, a união, mesmo que é fora do propósito de Deus, mas é assim, é a união, é onde eu estou querendo chegar. O que é o corpo de Cristo? É a união, um propósito. Se tiver todos em um só propósito, as coisas acontecem. Mas o problema é que tem muita gente, eu faço parte do corpo, mas se pisar no meu pé, eu já quero arrancar o membro fora e jogar fora. Ou seja, se você trupica um dedinho e ele machuca, fica inchado, você vai ter coragem de tirar fora e jogar fora? Assim é o corpo de Cristo. Por quê? Porque cada um tem uma função. E se nós queremos realmente ser corpo de Cristo, nós temos que entender isso aqui. Peraí, eu estou fazendo certo? Será que eu só sou corpo de Cristo, eu só quero estar no corpo de Cristo quando me convém? Não. Por mais pequenininho que a gente ache que é um membro nosso, um dedinho, igual eu falei do meu dedinho, que ele é feinho, mas é meu dedinho, e eu tenho que cuidar com carinho. Deus me deu meu dedinho com carinho, e eu tenho que cuidar com carinho. Assim é a família de Cristo. Deus coloca mais um membro no corpo. Nós temos que se unir um com o outro. Às vezes a gente fala assim, não, tipo assim, se alegrar, a palavra de Deus fala, se alegrar um com o outro. Chorar um com o outro até que vai, né? Você chorar, mas o irmão tá. Agora, se alegrar, irmão, é que é o problema. Se alegrar com a conquista do outro é que é o problema. Se alegrar com o ministério do outro é que é o problema. Porque muitas das vezes a gente só vê o nosso ego, nosso eu, o nosso umbigo. Não vê os demais. Aí às vezes o irmão fala assim, eu consegui comprar uma casa. Às vezes era a casa do meu sonho, mas o irmão conseguiu comprar. Será que eu vou me alegrar com o irmão? De coração, ou eu vou dar aquele sorrisinho amarelo assim? Irmão, que bom, né? Mas o coração tá, mas que coisa, questionando Deus. Por que Deus? Eu que queria aquela casa e fulano que comprou. Não é verdade? Nós somos assim, irmãos. E a palavra de Deus é bem clara. Que Deus não se agrada disso. Nós temos que com as conquistas do nosso irmão, nós temos que ser felizes, se alegrar com ele, com a conquista dele, com o que ele conseguiu, porque nós somos só corpo. Agora, se nós queremos só nós, é complicado. Deus não se agrada. Primeiro que Deus não se agrada, né? Que nós temos que se alegrar com a conquista do outro, para que seja um corpo, um todo. Nós estamos vivendo o quê? Num só propósito, num só alvo. Então, nós temos que se alegrar com os demais. Mas, infelizmente, é assim. Muitos, eles falam assim, eu me alegro com fulano. E, nossa, né? Mas no coração mesmo não se alegra não. Fica assim, mas por que fulano? Por quê?
pode uma coisa dessa? Eu estou aqui tanto tempo e fulano chega Mas e aí? Você sabe o preço que o fulano está pagando? Você sabe quantas vezes fulano ora, fulano jejua, fulano busca, fulano... Não sabe, nós não sabe. Nós não sabe nada da vida um do outro aqui. Nós se conhece, nós compartilha, nós almoça junto, janta junto, mas nós não sabe o íntimo de cada um com Deus. Mas Deus sabe o íntimo de cada um com Ele, né? Então, quando acontecer algo na vida do seu irmão, se alegra com ele, porque se Deus deu para ele é porque Deus sabe que ele merece. Amém? E se não chegou a nossa vez ainda é porque vamos pelejar, vamos buscar mais, que está chegando a nossa vez. Amém? Quando nós entendemos a força da unidade, de uma só linguagem, de um só propósito, o que será do inferno? Não tem para ninguém. O inferno fecha as portas. Porque quando nós se unimos no propósito, na força da unidade, na linguagem, no propósito com Cristo, não tem para ninguém. Não tem para inferno nenhum. O diabo cai por terra, o inferno fecha as portas. Mas nós temos que entender isso. Porque o diabo não trabalha em vão, não. Nós achar assim, não, o diabo está de boa, está descansando, tá? Não. Ele está procurando para plantar divisão dentro do corpo de Cristo. Um irmão fala do outro, o irmão critica outra coisa que o irmão faz, o outro vai lá criticar, ele não sabe. Ô irmão, parabéns. Não, criticar é mais fácil do que você ir lá e dar um parabéns, irmão, você fez de boa. Não, aí criticar sempre é mais fácil. Só que nós achamos que estamos fazendo certo, mas não é. Para Deus não é o certo. Lá em Gênesis também, hoje eu estou só na Bíblia, eita Jesus. Acho que é Gênesis 37, ou é Gênesis... Deixa eu ver aqui, que eu marquei aqui para mim não errar, né, gente? Acho que é o Gênesis 9, que eu ia ler aquela hora, Gênesis 9. Um ponto importante que eu vejo aqui também, Gênesis 9, ele vai dizer sobre a nudez de Noé. Noé, quando ele saiu da arca, né? Aí ele foi plantar os 9. Uma plantação de uva e enfim. Aí ele se embriagou, né? Se embriagou e aí foi o filho dele, o Cã. Já quase Cão, né? O nome da camarada. O Cã foi lá e aí o Noé tava nu, né? Olha aí, ó, tá vendo? Ele plantou o vinho aí, a uva, né, quer dizer? E tomou o vinho. E aí se embriagou. E aí foi lá o Cã e ficou dando risada e veio, em vez dele fazer algo, né, pra tampar a nudez do pai, não, ele veio e contou para os outros irmãos. Meu pai tá lá, ó, pelado, né, como diz o ditado, lá na tenda. Os irmãos dele foram, o Jafé e o Sem e o Jafé. Foram lá com um pano virado assim, ó, para não ver a nudez do pai, cobriram ele. O que eu vejo com essa palavra? Muito importante essa palavra. Para quem, fazer igual o pastor Emerson disse, para quem está atento e pegar essa palavra aqui, é o quê? Nós não sair expondo a nudez do nosso irmão. A nudez que eu quero dizer é o erro, irmão, os erros do nosso irmão. Não, essa quer dizer que pode pecar à vontade? Não, não é isso não. Não é que você pode pecar, que eu estou escondendo pecado, não. É porque nós, igual eu falei antes, nós é seres humanos, estamos sujeitos a falhar, a cair. Então, você vê seu irmão numa falha, não sai contando um para o outro, não, ora por ele. Se não puder fazer outra coisa, você ora pelo seu irmão, para Deus
trazer revelação na cabeça dele, para ele, né, entender que não é assim. Mas não sai jogando no ventilador, igual diz o ditado popular aí, jogando no ventilador o erro do seu irmão. Por quê? Porque nós somos sujeitos a cair a qualquer momento. Porque, querido, nós estamos aqui pela graça do Senhor. Não é de nós mesmos, não é porque aí eu sou a tocha, eu estou aqui porque eu sou a tocha. Eu estou aqui pela graça de Deus, a misericórdia dEle. E a qualquer momento eu estou sujeita a cair. Né? Então, se você vê o seu irmão caiu em algum erro, ora por ele. Não sai. Se outro perguntar, você sabe? Não sei não, ó. Não estou sabendo não. Porque o que faz a conversa crescer, você sabe, sei, foi assim mesmo. É mesmo, aconteceu assim, foi desse jeito. Não, você sabe? Não sei não, não estou sabendo não disso não. Mesmo que você saiba, mas você fala que não sabe não. Você, não é que você está mentindo, é que você está evitando, porque lá Provérbios mesmo fala, né, que, do linguarudo, né, como é que é. Então, o que a gente tem que fazer? É proteger os nossos irmãos. Porque imagina, acontece algo aqui na igreja, de um irmão fazer alguma coisa aqui, eu sou da mesma igreja, estamos no mesmo corpo, olha só, o quão isso é importante. Aí eu saio falando desse irmão lá na rua fora. Irmãos, quando eu li essa palavra me confrontou de uma tal maneira que vocês não estão entendendo. Primeiro eu ministrada através dessa palavra. Porque aí saiu eu, vou lá falando lá. Lá na igreja do irmão que é assim. Ô gente, é a igreja que eu congrego. É o corpo que eu estou inserida. Como é que eu vou sair falando do irmão se eu estou inserida no mesmo corpo? Então, isso é muito, muito forte. Assim, você sair. Se você puder chamar o irmão, aconselhar, exortar, não é errado não. Não é errado não. Desde que esteja debaixo da palavra de Deus, não é errado não. Você chamar seu irmão, exortar. Mas sair falando por aí, pelo mundo. Que é o que o diabo quer, é isso. Aí você chega para o ímpio lá e fala, lá na igreja tem um irmão que faz isso, faz aquilo. O que você está fazendo mesmo, afinal de contas? O que estamos fazendo? Nós estamos denegrindo a imagem da igreja na qual nós congregamos. De um membro do corpo na qual eu estou inserida. Então isso é muito grave. Nós temos que parar e pensar, não, o irmão fez, vou ver o que está acontecendo. Se você puder conversar com ele, tentar entender o que houve, o que está acontecendo. Se você não puder, você ora. Você só ora que Deus está ouvindo. Fala, Senhor, tem misericórdia, né? Porque isso é muito... A gente parar para analisar, isso é forte. Você sair defamando o corpo na qual você está inserido. Não é a mesma coisa eu sair, meu braço não presta. Meu braço não vale nada. E minha perna, Deus, minha perna não vale nada. Uma perna que não vale nada. É a mesma coisa. É a gente sair falando do corpo da gente, né? É bem assim mesmo, gente. E não esteja pensando que isso aqui é para você, não. É para mim, primeiramente. Eu fui confrontada com essa palavra. E não é em vão que Cristo deixou o corpo como modelo. E precisamos buscar em Deus essa unidade. Amém? Lá em Eclesiastes, vai falar que é melhor que somos em dois, para quando um cair, o outro levantar. Não adianta nós achar que somos tocha sozinho. Não adianta. Tem gente que acha que ele é o... Não, eu faço sozinho, eu posso, eu consigo, eu sou, mas sou mais eu não. É em vão a gente pensar isso. Porque a palavra de Deus mesmo fala, é melhor que somos em dois, para que se um cai, o outro levanta. Imagine se eu estou sozinha, eu caio de mau jeito, não consigo levantar, e não tem ninguém perto de mim para me levantar. Né? Eu vou ficar caída lá por um bocado de horas. Né? Então, melhor que seja em dois.
que nós não faz nada sozinho, nada sozinho. Nós somos um corpo unido com vários membros para que um ajude o outro, para que um cubra a nudez do outro, para que um... Queridos, quem seria de mim, de você que está sentado aí nessa cadeirinha abençoada, se não tivesse alguém orando por nós? Da onde Deus nos tirou, através de ter alguém orando por nós, intercedendo por nós. E sempre tem alguém orando por mim e por você nesse momento. Sempre tem alguém colocando nós nas orações deles. Ou seja, nós não somos nada sozinhos. Sempre vamos depender um dos outros, né? Talvez a pessoa não vai nem com a sua cara, mas tu está orando por ele. Alô, Senhor, converta aquele coração, Senhor. Outras vezes, você às vezes não vai muito com fulano, mas ore por ele, que Deus vai te ensinar você a amar ele, né? Porque às vezes, igual eu falei, nós somos seres humanos. Às vezes vai ter gente que eu gosto mais, outros eu vou gostar menos, assim como vocês também. Mas nós temos que aprender a amar todos iguais, assim como Jesus nos ama. Porque Jesus, ele não fez acepção, ele amou a todos. Ele amou o dedinho, o dedão, tudo, né? Ele não amou só o coração, que é o motor, não. Ele não amou só a cabeça, né, que não é pequena. Ele amou todo o corpo, né? Então, é isso, ele nos amou por inteiro, não foi aos pedacinhos. Então, nós como igreja, como corpo de Cristo, nós temos que amar uns aos outros, independente de gostar mais, gostar menos, de fulano faz menos, fulano faz mais. Não, nós todos. E cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função, cada um tem a sua utilidade, cada um tem o seu propósito. É só você se colocar na disposição de receber aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Porque muitas das vezes nós falamos assim, ó, eu sou do corpo de Cristo, tenho o corpo de Cristo. Mas quando a pessoa fala assim, ô fulano, você, às vezes assim, um conselho, né, irmãos? Porque eu mesma, eu sou aberta totalmente a conselho. Se eu estiver fazendo errado, pode me chamar, falar, ó, é claro, no particular, né? Você está fazendo errado, não é assim. Eu sou fácil de entender, de procurar melhorar no que eu estiver fazendo que está, às vezes está errado, porque nós não somos perfeitos. Mas tem gente que não é assim. Você falou algo, fulano, para a pessoa melhorar, ele já acha que, não, porque fulano é isso, que fulano é aquilo, quer mandar, que é isso, que é aquilo. E não é. É algo que é para melhorar, né? E às vezes nós não entendemos, para nós melhorar. E a palavra de Deus vai falar aqui que o quê? Nós temos que se alegrar com a conquista do irmão. Porque às vezes nós falamos assim, não, mas gera aquela coisa de ciúme. Aí eu tenho ciúme de fulano com fulano. Aí já fica assim meio, né? Meio coisa com o outro. E nós temos que entender que Deus não se agrada disso. Nós ter ciúme, inveja. O que nós temos que fazer? Orar. Falar, Senhor, tira de mim, Senhor, esse espírito de inveja, esse espírito de contenda, esse espírito de ciúme. Tira da minha vida, Senhor. Que a minha boca, na hora que põe guarda na minha boca, para quando eu for falar de alguém, Senhor, me segurar minha língua. Porque a língua, queridos, ou pegar assim, pensa num membro que a gente tem, que se não souber usar, leva a gente à decadência, à morte espiritual, a tudo que nos faz sair da presença de Deus. É a língua. Um membrozinho molinho que fica lá guardadinho, né? Você vai, não, aí tá de boa, aí, né? Mas pensa que esse aí leva a gente à decadência, a língua. Então nós temos que orar, Senhor,
coloca um guarda, Senhor, na minha boca, para na hora que eu for falar de alguém, dá um beliscão assim na língua. Não fala não, feliz. Se eu for defamar alguém, não fala não. Você é corpo de Cristo, olha a língua, né? Porque eu sei que não é fácil. Não é fácil não. Não estou falando aqui que é fácil não, mas é necessário. Para que nós permaneça os membros sadios em um corpo, que é o corpo de Cristo, é necessário que haja essa oração, esse entendimento. Você sempre está orando, Senhor, na hora que você pensar em falar de alguém, Jesus já toca assim. Não vou falar não, meu Deus, Pai. Porque não é fácil não é fácil não. Mas é necessário que nós entendemos isso, para que nós permanecemos num corpo saudável, né? Os membros, tudo saudável, tudo no só propósito, tudo. Olha só que coisa mais linda a festa nossa, de barro, de chuva. Mas eu agradeço a Deus pela vida de cada um, que foi assim, primordial. Foi uma coisa assim, abençoada, aconteceu tudo, sabe? Por quê? Porque nós se unimos, num só propósito. Não, vai acontecer a festa, nós vamos fazer, mesmo que esteja chovendo, que já estava marcado, não tinha como voltar atrás, mas nós se unimos. E aconteceu, para a honra e glória do Senhor, deu tudo certo, né? Graças a Deus, que nós possamos permanecer nessa pegada, né? Igual diz o pastor Márcio. Nessa pegada, nessa união, sempre estar unido, sempre estar orando um pelos outros, porque isso é essencial, orarmos um pelos outros, porque sempre nós somos carentes de oração. Sempre, eu rogo muito a Deus pelos irmãos que oram por mim, pela minha família. Porque nós sabemos que nós sozinhos nós não vai avante, não chega em lugar nenhum. Mas sempre tem um ali pagando preço, né? Por mim e por você. E às vezes pessoas, querido, que você nem imagina, tá orando por você, pagando preço por você, né? Então que nós possamos olhar um para os outros com amor, assim como Jesus olhou para cada um de nós, com amor, com paciência, né? Porque não é fácil. Eu sei que tem coisa assim que se você for agir no impulso, você faz besteira. Mas você para refletir e fala, Senhor, eu estou inserida nesse corpo e eu quero ir para o céu. Então eu não vou ligar para detalhes. Eu vou seguir avante, né? Porque fácil não é não, mas é necessário que nós possamos entender, né? Esse que Deus passa para nós através da palavra dele, que ele quer um corpo sadio, os membros tudo sadio, todo mundo unido em um só propósito. Porque quando a gente fica com essa sensação de ciúme, de inveja, faz mal para nós mesmos. Não é para o outro irmão, não. É para nós mesmos, porque nós ficamos se corroendo por dentro. Fica algo ruim, algo estranho. Você nunca está bem espiritualmente. Sempre está faltando algo. Mas não é que está faltando algo. É que tem algo em excesso que tem que ser tirado. Tem que ser jogado fora. Tirar. Falar, Senhor, tira de mim isso. Eu não quero isso para minha vida. Entendeu? E porque as coisas acontecem da maneira sobrenatural nas nossas vidas. Eu tenho sido tão tratada, gente, vocês, glória a Deus que vocês não me conheceram no tempo do mundão. Glória a Deus por isso. Porque não perderam nada não, tá? E eu vejo quanto que Deus tem me transformado, Deus tem mudado a minha vida. Assim, coisas que eu não suportaria uns anos atrás aí. E Deus me capacitou. E eu, sabe, vou levando para Senhor, tem misericórdia. Coisa assim que eu vejo que se eu tivesse uns anos atrás, eu nem sei onde é que eu estava, né, uma hora dessa. Porque eu sei lá, eu era assim de muito impulso. Quando eu vi, eu já estava fazendo. E isso é ruim. Isso é difícil.
A gente tem que pensar, opa, isso vai ser bom para mim? Deus está se agradando disso que eu estou fazendo? Porque nós não escondemos nada de Deus, né? Eu já falei isso aqui outras vezes. É bobeira nós achar que estamos escondendo algo de Deus. Nós não esconde. Às vezes eu dou um sorriso aqui pro irmão. Meu coração tá, irmão. Deixa eu te pegar. Irmão, com raiva de você, irmão do céu. Mas Deus está vendo. Deus está vendo que você não está com o coração sincero. Não adianta nós querer enganar Deus. Então, você tem que pedir para Deus arrancar mesmo pela raiz todo mal, toda maldade, toda inveja, tudo de ruim que tiver, porque nós não engana Ele. Não adianta eu estar rindo aqui pro irmão, mas no fundo eu estou... Ai, não suporto esse irmão. Porque Deus sabe. Então, é perca de tempo nós fazer isso, porque Deus, Ele está vendo, Ele sabe todas as coisas, então não adianta nós querer esconder nada dEle. Deus deixou o corpo como modelo e precisamos buscar em Deus essa unidade. Precisamos nos sondar, né? Nos avaliar se estamos sendo o corpo de Cristo. Se estamos sendo um só corpo, né? Porque às vezes nós queremos ser o corpo, mas igual eu falei, eu quero ser o corpo, mas se der alguma coisa errada, eu já quero arrancar aquele membro e jogar fora. Não é assim. Nós temos que ser corpo saudável, um para com os outros, cuidar um do outro, orar um pelo outro, porque, igual eu falei, cada um de nós aqui tem um pai, uma mãe espiritual orando, intercedendo por nós, né? Antes de eu me converter, de eu conhecer Jesus face a face, um dia eu falei para uma amiga minha lá de Rondônia que eu conheci Jesus, né? Aí ela falou assim: mas você já conhecia Jesus? Eu falei, não, eu não conhecia Jesus, eu via falar de Jesus. É diferente, você ver falar de Jesus e você conhecer Jesus. Porque quando você conhece Jesus, há transformação. Agora, quando você só vê falar de Jesus, você continua a mesma tranqueira. Não há mudança, porque mudar é mudar daqui para ali, não, é transformação. Tem que ter transformação em nossas vidas, né? Eu falei para ela, eu não conhecia Jesus, eu via falar de Jesus, mas eu não conhecia, porque eu continuava a mesma tranqueira, que ele escreveu no ler, o pau comeu, era um trem danado, eu era terrível. Gente, eu era terrível. E eu sou tão grata a Deus, tanto, que os meus filhos não são igual eu era. Graças a Deus. É para vocês verem que isso era demônio puro. Não era nada de natureza, era demônio puro. Por quê? Porque meus meninos, é uma calma. A mais estressadinha é a Kevin, mas é falta de peia. Mas os outros são calmos, são na deles, não são de briga, de confusão. Eles correm de confusão. Já eu corria atrás da confusão. Eu era demais, gente. Por isso que eu falo que agora eu conheço Jesus. Porque Ele me transformou. Transformou meu ser, a maneira de eu agir. Então, realmente, eu conheci Jesus. E eu quero deixar para a igreja... Não se intimide, não. Deus te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, se acontecer algo que queira entristecer seu coração, ore. Fala, Senhor, tira de mim isso aqui. Eu não posso ficar com essa mágoa dentro de mim. Porque foi Ele que te escolheu para você fazer parte desse corpo. Né? Você fazer parte do corpo de Cristo. Então não foi eu que escolhi você, nem você que me escolheu, nem o pastor Matos que escolheu vocês. Foi Deus que escolheu cada um de nós. Então que nós possamos permanecer firme em Cristo. Não importa não o que o irmão está falando, o que o outro está falando. Ora, fala, Senhor, converta esse coração, Senhor. Em nome de Jesus, que essa pessoa venha se converter mais e mais. Não dê ligança não, porque foi Deus que te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele me escolheu porque Ele tem um propósito em nossas vidas. E nós temos uma função
no corpo dele. Cada um de nós tem uma função no corpo dele. Somos especiais para ele. Ô Johnny, ô Kevin, põe um louvor aí. Aí nós vai estar ouvindo um louvor aqui e já eu passo o pastor. Vamos se colocar de pé.